Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Comunicando. 9 horas, boa noite. Goiânia, Goiás, 7 da noite em ponto. Começa de imediato ao vivo a edição diária do programa A Voz de Goiás na Câmara, dividido sempre em 3 partes. Do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade. Hoje é quinta-feira, 8 de junho de 2017. Um dia para chutar o balde. E eu chutei umas 3 vezes aqui na Câmara, na sessão, no plenário. E pelo menos agora, no final do dia, uma alegria ver o diabólico, aquele nojento do ministro Gilmar Mendes, no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, ser desmoralizado. E temos o vídeo exclusivo em instantes, pelo relator, no julgamento da cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. Esse é apenas um dos nossos principais assuntos desta edição especial, impossível não ver, pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial ao seu dispor, aí na tela à esquerda, os faces em perfis e os faces em páginas, fanpages. À direita, as demais redes. São 22 redes sociais com mais de 42 milhões de alcances, acessos e seguidores somente em 6 das 22 redes. tvcajuru.com, Faces, YouTube, WhatsApp, Instagram e Twitter. Agradecidíssimo. O comando desta transmissão ao vivo é do facebook.com/Cajuru Goiás, facebook.com/do Cajuru, canal Cajuru Oficial no YouTube, Twitter, @RealCajuru e tvcajuru.com. Senhoras e senhores, jovens goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros no país e fora dele, meus amigos, minha gente, eu sou o Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico e prazerosamente 100% voluntário, abrindo mão de 100% do salário, que é de R$ 10.553,65, e ainda tendo os assessores voluntários Fabiola Datena, salário de R$ 5.746,26, e Rodrigo Camargo, ambos empresários, a primeira dentista e o segundo restauranter. Salário dele, R$ 3.080,38. Até agora, doações oficialmente documentadas e apresentadas ao Ministério Público Federal foram feitas a 9 entidades filantrópicas e instituições sérias, carentes e que não recebem verbas da Prefeitura de Goiânia
há mais de 6 meses, como Casa Adonai, R$2.000. Solar Colombino, R$2.000. Sevan, R$4.000, primeira doação. R$16.000, segunda doação. Crianças com Câncer, Hospital Araújo Jorge, R$2.000. Asilo São Vicente de Paula, R$1.074. Casa Apego Crianças Especiais, R$2.000. Lar Caminho da Luz, R$1.000. Creche Espírita Luz do Caminho, R$3.000. Abrigo Apóstolo Tomé, R$3.000. Total, R$36.074 em 30 dias de nossa decisão inédita na política brasileira. O programa sempre começa com a imagem do dia, manda pro ar. Gente, é muito cara de pau. Para vocês, comentem à vontade. Quem é mais mentiroso? O atual presidente da República, Michel Temer, ou o ex-Luiz Inácio Lula da Silva? Quem mente mais? E você concorda que quem mente também rouba? Esse avião é o avião de quem? Veja lá. Dá para mostrar mais? Laerte Vasques, o rei da verdade. Nunca erra, infalível. O Victor Campos de Oliveira rindo do seu colega. Um traíra mais do que o outro. Ali está. PR-JBS, perfeito? O avião, então, pertence a quem? A JBS Friboi. Esse é o avião que o presidente Michel Temer usou e que até agora ele insiste e mente, dizendo que ele não sabia de quem era o avião. Ele é cego, cegueta, igual o Cajuru, com 10% de visão, em função do descolamento de retina por causa do diabetes? Ele não é cego, ele tem visão muito melhor do que a minha. Ele não enxergou ao entrar neste avião escrito JBS. Ele não sabia que o avião pertencia ao corrupto empresário Joesley Batista? Aí estão as iniciais dele. JBS. Friboi. Como é que pode um presidente da República mentir, insistir que usou este avião sem saber de quem era o avião? Se no avião está escrito JBS, vocês estão vendo a prova do crime, a prova da mentira, do mitômano, quem tem compulsão por mentira, presidente da República, Michel Temer. E agora a Telecajuru denuncia mais um vespeiro, é comigo mesmo, o quarto. Vamos pro pau. Telecajuru denuncia o fato sem meio termo, a opinião sem rabo preso. É só você ligar 24 horas por dia para o número Telecajuru denuncia. É tanto papel. Cajuru aqui no gabinete 44 da Câmara virou promotor. Enfim, é uma mutreta. Todo mundo na cidade de Goiânia sabe. O edifício Nexus, dono JBS Friboi. O edifício é podre e a Friboi é podre. Aliás, até a carne da Friboi é podre. Tudo nela é podre. Então, acompanhado dos parlamentares Priscila TJ e Eduardo Prado, eu entrei com requerimento aqui na Câmara, nós três, pedindo audiência pública, e o jornal Opção na internet e agora à tarde trouxe o requerimento assinado por nós, 2 semanas após o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás concluir o relatório técnico que comprova diversas irregularidades no projeto arquitetônico do polêmico edifício Nexus Shopping e Business, a Câmara Municipal, esta casa, retoma o debate sobre o caso. Aí diz aqui que nós três, Priscila TJ,
Eduardo Prado e Jorge Cajuru, entramos hoje mesmo com um requerimento, já entregue à presidência da Câmara. Porque é preciso que a Prefeitura de Goiânia dê as devidas explicações sobre a aprovação pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, a CEPLAN, do mentiroso contumaz Agenor Mariano, as constatações gravíssimas sobre todo o processo. E esta Câmara não pode se furtar de discutir um empreendimento que causará um enorme impacto não só aos setores Marista e Oeste em Goiânia, mas a toda a cidade. O relatório entregue ao Ministério Público do Estado de Goiás, técnicos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo relatam que há erros básicos no projeto do Nexus Shopping e Business, como a confusão de medidas métricas e ausência de plantas fundamentais, incoerências nos cálculos da taxa de ocupação, outorga onerosa, valor pago à prefeitura para que se possa construir mais do que a área do terreno e de recarga do lençol freático, bem como a publicidade ilegal de um centro de convenções que não consta nas licenças e alvarás, e o número de torres. Ninguém sabe quantas serão construídas nessa mutreta chamada Nexus, podre como o seu sócio proprietário da Friboi. Então, apresentamos na sessão de hoje, eu, o delegado Eduardo Prado e a Priscila TJ, esse requerimento. E a semana que vem, infelizmente tem o feriado, porque na quinta-feira Corpus Christi, e aí na outra semana exigiremos, como já fizemos hoje em requerimento, a audiência para ser realizada. O nosso objetivo é convocar os responsáveis pela aprovação do empreendimento na prefeitura, os empreendedores Ilésio Inácio, aquele famoso que participou da eleição desta Câmara e que eu denunciei, que reuniu vereadores, que negociou voto a voto para eleger a presidência dessa casa. Também vamos convocar, além de Ilésio Inácio, da construtora Consciente, o Júnior da Friboi. Sem dúvida, o Júnior da Friboi terá que vir aqui. Da JFG Incorporações, empresa do grupo. O Ministério Público também será convidado para discutir com a sociedade, já que não foram realizadas audiências públicas antes do início das obras. Não há como discutir. Não é possível que algo tão sério simplesmente desapareça e a prefeitura ache normal. Há a expectativa de que na próxima semana a perícia nas assinaturas do estudo de impacto de vizinhança, o EIV, do mega empreendimento Nexus, seja entregue à delegacia, que investiga essa possível falsificação. Esse é o resumo deste quarto vespeiro que eu entro aqui na Câmara. O primeiro, transporte coletivo. O segundo, cartel imobiliário. O terceiro, Paulo Garcia e Iris Rezende, contas públicas, 9 anos. Portanto, neste, pelo menos, não estou sozinho. Priscila TJ e Eduardo Prado comigo e certamente a maioria independente desta Câmara. Seguindo o programa, a Voz de Goiás na Câmara ao vivo aqui do gabinete em sua primeira
das 3 partes, o programa é sempre dividido em 3 partes, é hora de voltarmos com o quadro Prometeu Cumpra. Até porque são 4 autoridades públicas, prefeito, secretária, senador da República e ministro da Saúde, que fizeram um compromisso com a sociedade goianiense, com vocês, sobre a criação do primeiro Instituto Diabético do Brasil, aqui em Goiânia, conforme ideia em minha campanha, durante a eleição. São 4 que deram a palavra, e palavra dada, você vira escravo. E já no 6º mês da gestão Iris Rezende, estamos sendo empurrados com a barriga. Diabéticos com falta de bomba de insulina. E, na verdade, o que falta é o instituto, prometido pelos 4, com detalhes. Já tem o prédio escolhido pela prefeitura para ser a sede. Já tem verba federal. Basta a secretaria enviar o orçamento. Essa semana, o Ministério da Saúde, em reunião comigo, através do doutor Fernando e do próprio ministro Ricardo Barros, cobrando de mim, Cajuru, cadê o orçamento? Eu não sou o secretário, eu não sou a secretária da Saúde, eu não sou o prefeito. Eu não sei se é retaliação a mim, em função de minhas posições aqui na prefeitura, aqui na Câmara. Se são retaliações, prefeito Iris Rezende, é lamentável, o senhor é tão rancoroso assim, o senhor guarda rancor no freezer, o senhor sabia que eu era independente desde as eleições. Nelas eu disse que seria seu opositor aqui na Câmara, se eleito. Mas nunca a oposição radical. Concordarei com tudo aquilo que for benéfico para a cidade. Lhe aplaudirei. Agora também farei, como estou fazendo, críticas ao que pensa semelhantemente a maioria da sociedade goianiense. Portanto, prometeu, cumpram. O senhor prometeu e cumpriu. O senhor prometeu e não cumpriu. E o compromisso que eu assumi depois de eleito foi com o Cajuru que nós criaríamos o Instituto do Diabetes. Não foi isso? Ele foi lá, sozinho. Olha, você toparia essa coisa, eu falei, está assumido o compromisso. Vamos concretizar o Instituto do Diabético em Goiânia. E eu nunca deixei de cumprir aquilo que eu prometi. Nós já estamos com um projeto, de certa forma, avançado para a construção do centro de referência no tratamento de diabetes mellitus. Então, é um centro completo dentro do projeto, que tem mais de 13 consultórios, multiprofissional, para atender a todas as necessidades do paciente portador de diabetes e com várias alas que são necessárias de atenção para eles. Nós já estamos na fase, o desenho inicial dele já foi feito, agora nós estamos passando a fase dos projetos arquitetônicos e de engenharia para depois a gente buscar a efetivação com um respaldo financeiro que seja adequado para o tamanho desse porte dessa instituição. Cajuru, quero me comprometer aqui, eu não tenho nenhum problema de me comprometer, até porque é o seguinte, eu te peço, e aí eu gostaria que a gente possa, se a gente não tiver uma assessoria dentro da Câmara ou municipal, mas para isso eu preciso ter projeto e posso já garantir agora, marco a audiência, mas eu posso te garantir que serei o parceiro seu, incansável para fazer isso. E nós estamos felizes com a ideia, com a sugestão e aguardamos a proposta e faremos a nossa parte. O que couber ao Ministério da Saúde, nós garantimos que será feito o mais rápido possível para que esse pleito possa se tornar realidade para os cidadãos de Goiânia e de toda a região. Documento que sustente essa sua afirmação? Tem testemunha? Então não me venha com churumela. Não me venha com chorumelas até agora, hoje, 8 de junho de 2017. Até agora, chorumela. Porque o ministro da Saúde, o último a falar, Ricardo Barros, declarou o quê? O mais rápido possível. O senador Wilder Moraes cumpriu tudo. Em 5 dias ele marcou a reunião e fomos lá representando a Câmara, eu, a doutora Cristina, a Priscila TJ e o Anselmo Pereira, com o
senador da República, o Wildor Moraes, e recebidos imediatamente. Não demorou um minuto para nos receber o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e confirmou a verba federal de 6 milhões para o Instituto Diabético de Goiânia, que será o primeiro do Brasil. Então, até quando? Temos que esperar o que mais? Até quando, prefeito Iris Rezende, secretária municipal da Saúde, Fátima Moé? Porque eu não posso fazer a mesma cobrança ao senador. Ele já fez a parte dele. E nem ao ministro da Saúde. Ele também já fez a parte dele. Essa semana ele voltou a me cobrar. Eu fui a Brasília. Cajuru, e o orçamento até agora não foi entregue, Cajuru. Esse centro que a secretária acabou de falar aí, que é completo, ela tem que colocar no papel e enviar ao Ministério. Ela disse a mim, na última sexta-feira, e ao Datena, que ela, assim que definisse o prédio, a sede, ela mandaria para a gente ir a Brasília entregar o orçamento. Só que até agora nada. É por isso que eu fico daqui imaginando que é retaliação, que é perseguição, em função de minha postura aqui na Câmara. Acham que eu lidero as decisões contra o prefeito? Nada. Eu não lidero nada, eu tenho opinião e os outros têm, cada um tem a sua aqui. Eu não tenho culpa se a base do prefeito aqui não tem nem 8 vereadores dos 35. A culpa é do prefeito, não é minha. E eu não tenho culpa se vem para cá projeto que a gente não pode aprovar, que a sociedade goianiense iria nos reprovar se tomássemos tal atitude favorável ao prefeito Iris Rezende. Portanto, espero que não seja retaliação e até o governador do estado, Marconi Perillo, e todos sabem da relação que tenho com ele, ou seja, nenhuma, até o governador mandou oferecer, através das vereadoras doutora Cristina, Priscila TJ e do deputado estadual Lincoln TJ. Oferece ao Cajuru que eu, como governador, coloco o Instituto Diabético para funcionar e, inclusive, dou o nome do Cajuru no Instituto. Eu disse, primeiro que nunca eu vou aceitar nome meu em nada, em nenhuma obra. Segundo, que eu não tenho nada para conversar com o governador. Vamos aguardar a posição do prefeito. Será que o prefeito quer isso? Aí eu peço para as vereadoras, entrego para elas a minha ideia. Olha, podem ficar com a minha ideia. A minha ideia do Instituto Diabético é de vocês. Vocês que são ligadas ao Marconi Perillo vão lá e consigam com ele o Instituto. Porque a causa maior é a sociedade goianiense, com 160 mil diabéticos. Então, em nome de um bem maior, dane-se a minha péssima relação, que é imortal, que não tem volta, com o governador Marconi Perillo, depois de tudo, o que ele fez contra mim, contra a minha família e contra o meu patrimônio, a ex-Rádio K do Brasil, caçada a mando dele. Estou esperando pela palavra do prefeito, até porque foi ele o primeiro homem público a me procurar e a dizer, Cajuru, eu quero cumprir essa sua ideia de campanha, que é o primeiro Instituto Diabético do Brasil. Para fecharmos esta primeira parte do programa Voz de Goiás, na Câmara, aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade, um momento que eu não queria, mas não podia passar de hoje. E agora tendo assessorias, duas, jurídicas, tendo a auditoria externa do Tribunal de Contas do município, tendo eu, como relator da CPI, que investiga as contas públicas dos 9 anos das gestões de Iris Rezende e Paulo Garcia, tendo eu agora uma retaguarda como essa, com a farta documentação que possuo, além de todos os depoimentos dos convocados que vieram nesta CPI e fizeram gravíssimas declarações, eu não vejo motivos para suspender a CPI por 21 dias, como são 7 membros da CPI, como alguns pediram 21 dias, quiseram 21 dias de suspensão. Eu entrei com um ofício, enviei ao presidente da CPI, o vereador Zander Fábio, felizmente ele concordou comigo,
Só que aí hoje o André Azeredo, presidente da Câmara, veio dizer, olha, Cajuru, o Zander, através de sua secretária, falou que a CPI está suspensa. Foi suspenso uma ova. Suspenso o raio que o parta. Aí eu perdi a paciência mesmo, chutei o balde. E fui para a tribuna. Falei, se suspender a CPI, eu saio, mas eu conto tudo. Aí eu vou falar quem é que está comprado, qual é o vereador que tem ligação com o Paulo Garcia, qual que tem com o Iris Rezende, eu vou pro pau. Ou o trabalho continua e segunda-feira agora, 2h30 da tarde, tem reunião, na quarta-feira reunião, com convocação toda a reunião de autoridade, porque tudo isso, na verdade, eu não sei se vocês dois concordam, e o Murilinho e o Gabriel, e as meninas, a Lidiane e a Paloma, sexteto do Cajuru aqui no gabinete, tudo isso para mim foi depois que eu apresentei, junto com a vereadora Priscila TJ, a convocação dos dois ex-prefeitos. Concordam comigo? Ali mexeu em ferida. Ali começou a ter movimentação de ex-prefeito, de Iris Rezende e de Paulo Garcia, que não querem comparecer a essa CPI. Caramba, como que uma CPI que investiga as contas públicas dos dois, nos 9 anos de suas administrações, como que uma CPI não vai ouvir os dois? Tem que fazer questionamentos aos dois, depois de tudo que ouvimos, que apuramos, que investigamos. Não tem cabimento. É óbvio demais. Daí o fato de ter chutado o balde na tribuna. Mas valeu a pena, manda pro ar. Senhoras e senhores goianienses, nossos únicos patrões, senhoras e senhores vereadores, em tempo, é sabido que não é de meu perfil fazer homenagem a dia de ninguém. Entretanto, lamento que esta casa, no dia de ontem, tenha esquecido, embora saiba que muitos políticos polichinclos, que aliás nem sabem o significado desta palavra e teriam que ler Nietzsche e Sócrates para entendê-la, esses polichinclos não gostam da liberdade da imprensa. E ontem foi o dia da liberdade da imprensa, totalmente esquecido, tanto aqui como na Assembleia. E ausente, peço que o presidente comunique a ela, porque eu fui o único desta casa a trabalhar com ela na TV Goiânia, ainda garoto, que Raquel Azeredo representa, como jornalista, exatamente a liberdade de imprensa, que é o pilar de toda a democracia. Como dizia o notável Alberto Diniz, encrenqueiro é, na verdade, o símbolo de um jornalista exemplar. E a Raquel tem este patrimônio. Nunca esqueço que o papel em que o poeta escreve é mais importante do que sua poesia, que o cromo da espada do general é mais importante do que suas intentonas. E claro, um filho natural é muito mais jornalístico do que um filho legítimo. Aproveito para dizer que nas adversidades da vida, eu aprendi com Jorge Luiz Borges, na altura de sua cegueira, que o esquecimento é a única vingança e o único perdão, que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Eu gostaria de lembrar aqui, quando o prefeito Iris esteve nesta casa, a vereadora Sabrina Garcês fez uma observação sobre se o mesmo enfrentaria ou não o cartel do transporte coletivo, de mostrar um rápido vídeo em que, para mim, é a pura demonstração de que esta atual prefeitura jamais vai enfrentar o cartel do transporte coletivo. Vejam a traseira dos ônibus de Goiânia, qual é a sua publicidade gratuita, por favor, e com o quadro que eu lancei, chamado Tem que Rir.
Se chegasse para cá, eu não enxergo, mas vocês enxergam. Goiânia voltou a sorrir, me parece. Mutirão, Prefeitura de Goiânia, uma garota, como não apaga a luz, não dá para enxergar. Eu já sou cego, então vocês enxergaram. Aí está a publicidade gratuita nos ônibus de Goiânia. Como esperar independência desta prefeitura na luta do transporte público? Eu concluo, senhor presidente, querendo aqui, porque minhas conversas são absolutamente claras, convocar depois de minha fala o presidente da minha CPI das Contas Públicas de Íris e Paulo Garcia, Zander Fábio, que diga a verdade, presidente Sábia, porque o senhor esteve comigo em gabinete ontem, concordou com o meu ofício em que apresentei provas indiscutíveis, insofismáveis, para que a nossa CPI não pare, conforme, contra a minha vontade, se estabeleceu a suspensão de 21 dias. Ela não pode parar. E eu apresentei provas para ela voltar nesta segunda-feira e reconvocar imediatamente, embora muitos não queiram, o ex-prefeito Paulo Garcia. O presidente acaba de me informar que a sua secretária de gabinete disse a ele que não, que a CPI está suspensa por 21 dias e que ela não vai voltar. Não foi o que o senhor me disse ontem. O senhor concordou com a volta dela, vereador Jair Diamantino concordou plenamente, vereadora Priscila TJ concordou, portanto, para mim, são 4 que concordaram, são 7 membros. E eu apresentei motivos, juntamente ao Ministério Público, em que apresento apenas alguns deles pelo tempo. 1. A conta única criada por Paulo Garcia e o ex-secretário de Finanças Gelo Walter comprometeu financeiramente a prefeitura ao ponto de só pagar a folha e o 12º desta Câmara e comprometeu seriamente empresas como a SMT, Procon e diversas outras secretarias que tinham receitas próprias com a arrecadação de taxas. E segundo o Ministério Público, isto é engenharia contábil, isto significa crime de pedalada fiscal, conforme declarou em nossa CPI o ex-secretário de Finanças Cairo Peixoto, que aliás disse que o ex-prefeito Paulo Garcia lhe convidou a cometer crime de pedalada fiscal. Foi uma declaração gravíssima. E ele se ofereceu para fazer, inclusive, a careação com o ex-prefeito Paulo Garcia. Além do crime de responsabilidade em relação ao IPSM, apresentamos os outros motivos claros, inquestionáveis, como o loteamento do Parque Los Andes, em relação ao decreto 3081. Um minuto, senhor, concluir, vereador. Para concluir. E como parcelar área pública para loteamento para área particular, sem o devido trâmite legal. Se isto não for grave, e concluo, o Ministério Público me pediu ontem a abertura de inquérito com a alegação de falso testemunho, porque mentiram, vereadora Tatiana assistiu à sessão, mentiram descaradamente aqui na CPI os secretários Agenor Mariana atual e Sebastião Juruna ex. Então, eu só gostaria de saber se a nossa CPI vai parar, porque se ela parar, eu saio dela agora e conto tudo à sociedade goianiense, os motivos que justificaram esta barbaridade. Obrigado. Cajuru, o nosso gabinete, a justificativa que foi feita de que estaria suspensa por 21 dias foi o que foi definido dentro da sessão em virtude de um pré-relatório. Nós ontem conversamos, vai haver uma reunião técnica na sexta-feira e compromisso feito com Vossa Excelência por essa presidência, como tem da presidência da SEI, no qual tudo é colocado em votação dos demais membros, eu me prontifiquei com Vossa Excelência e já estão aqui todos os expedientes prontos para que após a nossa reunião de sexta-feira, em comum acordo com todos os membros, se volte na segunda-feira mesmo, como acordado com Vossa Excelência. O acordo de suspensão de 21 dias foi meramente em virtude de questões técnicas para que fosse avaliado um pré-relatório. Vossa Excelência disse que não tem
essa necessidade, que será passada aqueles assessores que foram nos repassados através da presidência. Então nós não temos, eu particularmente, para concluir, senhor presidente, Vereador. eu particularmente, Vossa Excelência sabe disso, tenho feito de uma forma muito democrática a condução dos trabalhos junto àquela presidência, não tenho nenhuma indisposição, muito pelo contrário, tenho uma disposição total de que nós aceleremos o processo para que o mais rápido possível nós possamos concluir. A CEI está aqui, será passado todos os expedientes, está ali a minha chefe de gabinete, a Lidiane, que já me trouxe ouvindo a fala de Vossa Excelência, todos os expedientes para que sejam tomadas as devidas providências e a volta, se assim o corpo da CEI decidir, já na próxima segunda-feira. Presidente Zander, se assim o corpo decidir, uma ova, desculpe o termo, o senhor concordou para seguir os trabalhos. Na semana passada, a nossa última sessão foi quarta-feira, quando da acariação em clima super tenso, com falso testemunho dos secretários Agenor Mariano e Sebastião Juruna, quarta-feira passada. Essa semana, então, não teve reunião. O senhor concordou de já ter reunião segunda-feira, agora 2h30 da tarde, e quarta-feira que vem. Ou seja, 2 semanais, como sempre fizemos. O senhor concordou. Vereadora Priscila TJ também. Vereadora Jair Diamantino também. Eu também. 4. São 7 membros. 4, maioria. Portanto, não há dúvida. Segunda-feira tem que trabalhar 2h30 da tarde. E amanhã, 9 horas da manhã, aqui na Câmara, tem uma reunião importantíssima com auditores do Tribunal de Contas, com as 2 assessorias jurídicas, com todos os elementos que eu falo. Elementos significam provas. Provas, inclusive, com o crime de apropriação indébita previdenciária, que está previsto no artigo 168-A do Código Penal, o qual dispõe, esse artigo, que é deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e na forma legal ou convencional. A pena para este tipo de crime de apropriação indébita, basta ler o Código Penal, é de 2 a 5 anos e mais multa. Só isso não basta para continuar a CPI? Por que suspender? Tem que continuar. E eu acredito na sua palavra, Zander. Você ontem disse a mim, vamos continuar, Cajuru, eu não tenho nada contra. E quando eu falei para os senhores, na última reunião, eu tenho imagens, eu transmito do começo ao fim toda a reunião. Eu tenho todas elas feitas até hoje, aqui nas redes sociais do Cajuru ao seu dispor, do começo ao fim. Nem a TV Câmara tem. Eu tenho nas minhas redes sociais. De tudo. Do começo ao fim. O que ficou claro, quando me pediram um pré-relatório, foi o quê? Só posso fazê-lo tendo assessoria jurídica, auditoria externa e ouvindo os ex-prefeitos Paulo Garcia e Iris Rezende, que ainda não foram ouvidos. Como eu vou fazer um pré-relatório, goianienses, de uma CPI grave como essa, mega grave, são 9 anos de contas públicas, como eu vou apresentar um pré-relatório sem antes ouvir os 2 ex-prefeitos? Depois de tudo o que ouvimos, apuramos e temos em documento do Ministério Público e principalmente toda a documentação de todos os anos das gestões dos 2 do Tribunal de Contas do município. Isso não tem cabimento, pelo amor de Deus. Como é que eu vou fazer pré-relatório para agradar um vereador, que todo mundo sabe é 100% irista? Eu o respeito, mas ele é, e ele não nega isso. Falo do Oséias Varão. Vou atendê-lo? Fazer pré-relatório sem ouvir o Iris? Sem ouvir o Paulo Garcia? Horas. Eu posso ter cara de idiota, mas não sou idiota. E vou fazer um pré-relatório sem ter assessoria jurídica? Agora tenho 2. A presidência da Câmara foi muito correta comigo, André Azeredo. E agora tem auditoria.
Porque aí sim você tem condições de trabalhar, oferecer provas para a justiça tomar a decisão. Nós não somos justiça. Quem vai decidir é a justiça. Prisão, crime de responsabilidade fiscal, apropriação indébita, improbidade administrativa, tudo. Nós vamos entregar o relatório com tudo isso, não há dúvida. O goianiense pode ter certeza. É a minha honra, é a minha história nisso. Agora, querer impor a mim, ninguém vai conseguir, não. Achar que eu vou entrar em pegadinha é coisa de gugu, não é coisa de cajuru, não. Pegadinha comigo, não. Então, ou o trabalho continua e não para, CPI não pode parar, não existe isso, ou vamos literalmente pro pau. Vamos dizer à sociedade goianiense o que tem por trás de tudo isso, nos bastidores desta CPI. Enfim, aqui concluo a primeira parte do programa quentíssimo de hoje, em função da demanda de assuntos, do programa Voz de Goiás, na Câmara, agora às 7h40 da noite. Ainda tem Gilmar Mendes, o diabólico ministro, desmoralizado pelo relator agora à tarde, no julgamento da cassação da chapa Dilma e Michel Temer. Ainda tem audiência pública, tribunas livres, e aí tive que chutar o balde de novo hoje no plenário, infelizmente. Tem emergência gravíssima, 3 crianças e um pai atropelados por má sinalização da cidade de Goiânia, em frente a uma escola hoje. Tudo isso e muito mais. Um abraço do tamanho do estado de Goiás para Hortência Silva de Paraúna, Luzia de Paula Regis de Aparecida de Goiânia, Paulo Bueno Nova Veneza, Cici Piava de Goiânia e Cleide Turíbio de Senador Canedo, as 5 cidades goianas. O abraço, o agradecimento pela audiência e por estarem compartilhando este vídeo, esta transmissão ao vivo, com o máximo de pessoas que puderem, amigos e amigas, e saibam do tanto que isso é importante para a permanência deste programa diário de segunda a sexta, sempre começando às 7h da noite em ponto, que é uma única satisfação na política brasileira, dada por um parlamentar, sobre suas ações, as ações de seus companheiros da Câmara e os bastidores limpos e sujos das políticas municipal, estadual e federal. Aproveito para, em Curitiba, abraçar o Alessandro Dantas, a Camila Silva, de Santo Antônio da Barra, o Leandro Corto, de Goiânia, a Leiliane Ruiz, de Mineiros, Goiás, e a Karine Souza, de Rio Verde, Goiás. Em 30 segundos, volto ao vivo com a segunda parte quentíssima do programa A Voz de Goiás, na Câmara, ao vivo aqui do Gabinete 44. 30 segundos, até já.